cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, convidando-os, amados, nós estarmos abrindo a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27. O texto sagrado diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Nós temos visto nas semanas, quando nos reunimos nesse estudo sobre a cruz de Cristo, e nas últimas semanas nós vimos que a cruz de Cristo é um estímulo à perseverança, a nós perseverarmos, né? Então a cruz, ela, além de ser o motivo, a razão, né, da nossa salvação, a cruz, ela traz em si a obra, o sacrifício que o Senhor faz na cruz, traz para nós um ensino. É uma coisa pedagógica, nos ensina, não somente nos salva. A cruz nos salva, mas também nos ensina, né? E nós temos falado de um tempo para cá sobre esse ensino. O que a cruz me ensina, né? Então, a cruz me ensina a perseverar. Por quê? Porque o Senhor perseverou. Então ele é um exemplo de perseverança, de não recuar, né? De não olhar para a sua própria vontade. Quando ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele vai para a cruz, né? Então isso é uma determinação, isso é uma atitude de perseverança. Nós também vimos que a cruz, ela é o caminho para a maturidade, para o aperfeiçoamento, né? A maturidade, a submissão, né? Cristo, ele se submete à vontade do Pai, né? Ele aceita essa missão porque ele é submisso, e isso é maturidade, né? Muitas vezes as pessoas questionam a validade, até onde vale a pena
servirmos a Deus em meio às tribulações, às adversidades, né? Então, muitas vezes somos tentados a colocar para Deus as nossas condições. E o Senhor Jesus nos dá um exemplo de submissão, né? Servir ao Pai, atender à vontade do Pai, mesmo sabendo que isso iria lhe custar um preço alto. Hoje nós veremos o aspecto da cruz ser um símbolo para nós e nos estimular ao serviço sofredor. O que é isso, pastor? A cruz ter em si a simbologia do serviço sofredor. Nem todo serviço é sofredor. Existem serviços, trabalhos que são que trazem de alguma forma glória, né? Status, posição. É trabalho, mas é um trabalho que coloca muitas vezes alguém numa posição de destaque. Mas existem serviços, existem trabalhos, existem missões que têm em si um aspecto sofredor, de sofrer, né? Jesus, no texto que nós lemos inicialmente, no Evangelho de Marcos, quando chega no versículo de número 31, diz assim o texto: então começou ele, Jesus no caso, a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse. Necessário. Né? Era não somente bom, né? Aliás, bom não é, né? Sofrer não é bom no sentido que nós entendemos de ser bom, né? É difícil sofrer, é doloroso sofrer, mas era necessário. No caso de Jesus, ele disse que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, que fosse morto. Jesus, ele está manifestando um caráter sofredor, né? Porque, acima de tudo, Jesus, ele é amor, né? Há quem diga de que o amor de Deus revela-se em Cristo. Então, Cristo é a manifestação do amor de Deus. Então, as suas palavras, as suas atitudes, o seu trabalho é uma manifestação de amor. E quando a gente pensa em amor, né, a gente não pode jamais esquecer que um dos aspectos ou uma das capacidades do amor, evidentemente, é a capacidade de sofrer, né? Talvez esse não seja o conceito mundano de amor, né? Mas o conceito bíblico de amor, ele prescreve, ele contempla esse aspecto de sofrimento. Então, Paulo, quando ele vai falar sobre o amor, quando ele está escrevendo a sua primeira carta aos Coríntios, né, ele diz que o amor não se alegra com a injustiça, né, que ele se regozija com a verdade, né, ele não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se ressente do mal. E quando chega no versículo 7, ele diz assim: o amor tudo sofre. Tudo sofre. O amor, ele tem a capacidade, o amor
o amor perfeito, ele sofre tudo. Como Jesus é Deus e Deus é amor, então ele pode e pôde sofrer. Por isso ele está dizendo que é necessário que ele sofra. Ele vem ao mundo, o Deus Filho que encarna, vem ao mundo com essa disposição de sofrer. E as pessoas naturalmente não têm essa disposição. Sofrer no sentido, irmãos, quero que os irmãos entendam, de servir alguém, e esse serviço pode lhe custar caro, pode lhe custar horas de sono, pode lhe custar o seu lazer, pode lhe custar as coisas que ele gosta. Em função desse trabalho, desse serviço, ele tem que abrir mão de coisas nesse sentido, de sofrer esse dano, de sofrer até algum prejuízo em prol de alguém. Então a cruz, ela é o símbolo, e para nós que somos servos, somos servos de Deus, especialmente as lideranças, então muitas vezes alguém busca uma liderança no seio da igreja porque acredita que por intermédio ou através dessa posição ele pode obter privilégios, ele pode obter vantagens, esquecendo-se que ocupar muitas vezes a posição, por exemplo, e a função de um pastor requer uma disposição de sofrer incompreensão, injustiça, muitas vezes não ser bem entendido, de ouvir coisas, de ser julgado. Então, se a pessoa não tem essa disposição, de prestar um serviço, e esse serviço pode lhe custar algum sofrimento, então ele não está preparado, e ele não é um servo sofredor. Então Jesus Cristo, ele é o grande exemplo do servo sofredor. Então eu quero que vocês abram com o pastor o livro de Isaías. O livro de Isaías, ele traça o perfil do Messias, e o capítulo de número 42 do livro de Isaías, no versículo 1 a 7, nós vemos aqui um aspecto do servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se alegra, se satisfaz, se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos aos cegos e para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então aqui nós vemos esse aspecto, especialmente no versículo 3, esse aspecto
de mansidão e gentileza. Né? Então esse aspecto manso, né? De não esmagar a cana quebrada, não clamar, não gritar, né? E é um sentido de mansidão e de gentileza, né? Um aspecto do servo do Senhor. Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de erudito para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me despertou todas as manhãs. Desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos. Eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Então, aqui nós vemos jamais, em Isaías 50, jamais esse aspecto, né, de sofrimento. E quando ele diz que ele ofereceu as costas aos que me feriam as faces e aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, né? Então nós estamos vendo aqui uma atitude justamente da pessoa que está, inclusive, disposta a sofrer. Quem faz isso? Naturalmente ninguém faz, né? Então, justamente por esse caráter, né, de mansidão, né, que não se opõe. Não sei se os irmãos se lembram, quando Jesus estava sendo acusado diante de Pôncio Pilatos, e lhe proferiam mentiras e o acusavam, e ele não falava nada, ele ficava quieto, né? E isso até surpreendeu, né, aquele que estava julgando. Ele disse: você está ouvindo o que as pessoas estão dizendo, você não fala nada, né? E ele ficava quieto. Então é esse caráter, né, de servo sofredor. Ainda em Isaías capítulo 52, versículo 13, diz assim: eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Por aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não viram entenderão. A palavra de Deus diz que pasmaram diante dele, né, pelo seu aspecto desfigurado, né? É praticamente um retrato, né, do Senhor na cruz, de como ele sofreu, o quanto ele foi machucado a ponto de deixá-lo desfigurado, né? E o texto evidentemente mais conhecido, onde mostra esse sofrimento, é o capítulo 53. Na realidade a gente vem, né, com Isaías, ele traçando esse perfil desde o capítulo 42, capítulo 49, 50, 52 e 53, né? E o 53 é, de todos, né, o capítulo que mais aborda essa questão do sofrimento, né? Isaías 53, no versículo 3 diz assim: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas
dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, né? E ele foi traspassado pelas nossas transgressões, muito pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 7 diz assim, versículo 7 de 53, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, é essa atitude de mansidão, mesmo no momento mais difícil, né? Esse caráter de mansidão, de gentileza, né? De uma forma que quase incompreensível. Quem tem essa atitude quando está sendo ferido, machucado injustamente, né? Mas ele tem essa disposição de se entregar, né? Porque ele sabia que aquilo ali era a sua missão, né? Aquilo ali era o seu serviço, ele estava prestando, ele tinha essa consciência. Em nenhum momento Jesus se sente injustiçado, em nenhum momento, porque ele sabia que esse era o seu serviço, essa era a sua missão. Por isso que nós abrimos o texto em Marcos 8, 27 e 34, quando diz, é necessário que o Filho do Homem sofra, faz parte, né, do serviço, e esse é um serviço sofredor. As pessoas naturalmente não querem prestar serviço, né, que envolva sofrimento. As pessoas não querem, né? Mas o profeta Isaías, ele nos mostra essa trajetória do Messias, né? E essa trajetória seria marcada justamente por isso, por serviço e sofrimento, por missão e paixão, né? Essa paixão, esse sofrimento, né? Essa dor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, e no versículo de número 45, diz assim, né? Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Por isso que falamos em serviço sofredor, né? Ele veio para servir e desta forma dar a sua vida em resgate de muitos. Nós que fomos chamados para servirmos a Deus, em algum momento, dependendo da situação a que fomos chamados, né, nós podemos experimentar, na condição de servo e de estar servindo a Deus, experimentar essas coisas, né? O apóstolo Paulo, por exemplo, que nós sabemos que foi um grande servo de Deus, né, ele sabia do seu trabalho, do seu serviço. E o seu serviço envolvia, evidentemente, anunciar o Evangelho. Ele sabia que essa era a sua vocação. Deus o vocacionou, chamou para anunciar o Evangelho aos gentios, especialmente aos gentios, né? Mas ele também tinha consciência, depois de ter vivenciado alguma coisa, ele chega à conclusão de que para onde ele ia, ele sabia que o que lhe esperava era prisão, eram açoites, era sofrimento. Então ele sabia que o seu trabalho, que o seu serviço implicava em sofrimento, né? E por que ele pôde exercer esse ministério e exercer esse serviço sofredor? Porque ele olha para a cruz. Amém. Porque a cruz é o símbolo, é o exemplo do serviço sofredor. Então, Jesus Cristo, ele é o nosso exemplo para tudo. Eu sempre falo isso para os irmãos. Jesus sempre é o nosso exemplo, né? Nosso exemplo de amor, nosso exemplo de misericórdia,
nosso exemplo de ministério, nosso exemplo de oração, e ele é o nosso exemplo de servo, né? De servo. Evidentemente que sem sofrimento, sem isso, né, o seu objetivo não teria sido alcançado. O seu serviço implicava exatamente nisso, né? O seu serviço implicava em entregar a sua vida. Então ele poderia ter pregado o Evangelho, poderia ter curado, como efetivamente o fez, os enfermos, mas se ele não sofresse, se ele não morresse, o objetivo, o propósito, a vontade de Deus não alcançaria, que certamente também era a sua vontade, o seu propósito, né? De que muitos fossem salvos através do seu sangue. Amém. Então, às vezes é necessário, né? Nem todos têm essa condição, nem todos têm essa capacidade, né? Em muitos aspectos, servir a Deus envolve renúncia. Só o fato de servirmos a Deus, muitas coisas nós renunciamos. E de alguma forma, isso para a carne é sofrimento. Sem o sofrimento, torna a dizer, o objetivo de Deus não teria sido alcançado. E o objetivo de Deus, evidentemente, era que muitos fossem salvos. Pelo menos Isaías 53, no versículo 11, diz assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Penoso trabalho é sinônimo para serviço sofredor. Penoso é um serviço difícil, penoso. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, ficará satisfeito. O meu servo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque os pecados destes levará sobre si. Um último texto ainda, onde o próprio Senhor Jesus Cristo fala sobre a necessidade de ele experimentar essa situação de sofrimento, de prestar esse serviço que envolve essa dor. Nós encontramos em João capítulo 12, versículo de número 23, respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Está falando da sua morte, era necessário que ele morresse para que muitos fossem salvos. Mas se ele ficasse vivo, não geraria o fruto, que seria a salvação de muitos. 25. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. De onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Finalmente, no versículo 27, ele diz: agora está angustiada a minha alma. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Amém. Por que eu vou pedir ao Pai, salva-me desta hora, se foi justamente com esse propósito que eu vim a este mundo, para passar por isso aí? Então a cruz é o exemplo, né, de serviço sofredor. Tenho certeza absoluta que todo missionário vocacionado, né, que se dispõe a enfrentar perigos, e muitas pessoas não entendem às vezes, né? Puxa, mas como pode, né, alguém às vezes abrir mão de um bom emprego, né? Às vezes fez uma faculdade e deixar família, né, parentes, e ir para um lugar onde vai correr risco de ser preso,
ser machucado, de sofrer, quem sabe, até o dano da morte, né? E passar necessidade muitas vezes. Eu não sei se você sabe, mas muitas vezes dentro da igreja existe, de certa forma, uma certa incompreensão com relação a essa disposição. Se, puxa, parece que isso não é muito normal, né? Mas isso é justamente o que nós estamos falando, essa disposição de servir, e esse serviço envolve renúncia, envolve, né, essa disposição de sofrer. Então, o missionário, o coração do missionário, ele é cheio do amor de Deus pelas almas. Então, pelas almas, vale a pena ele sofrer. É justamente o mesmo sentimento de Cristo, de sofrer, né? O serviço dele envolve isso, porque o resultado será maravilhoso. Então, para nós, fica o exemplo, a cruz como o grande exemplo, né? E eu diria para todos os líderes que muitas vezes selecionam, né, muitas vezes um lugar, deixam um lugar por causa daquilo, ou escolhem aquele lugar porque lá é melhor, né? Lá ele vai ganhar mais, vai ter mais privilégios, né? E muitas vezes deixa o ministério porque não está disposto a sofrer. Devemos olhar cada vez mais para a cruz de Cristo. Amém? Amém? Amém.